Alcolumbre, ele afirmou que se o presidente da República não sancionar a lei que aumenta o número de deputados, ele vai promulgar imediatamente. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é pouco provável que o presidente sancione esse texto. A proposta já aprovada pelo Congresso aumenta de 513 para 531 o número de deputados. A argumentação da Câmara e do Senado é que era preciso ajustar a proporção de parlamentares em relação às mudanças demográficas do país. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Essa é a justificativa que nós escutamos, né, Beraldo? Mas o correto seria não aumentar o número de cadeiras, simplesmente transferir o número de cadeiras para aqueles estados que mais cresceram em relação ao número de habitantes, né? E aí, naturalmente, estados perderiam cadeiras. Só que houve um arranjo para que alguns estados não perdessem a arrecadação, tiraram esse coelho da cartola, aumentar o número de cadeiras. Eu fico pensando se isso se tornar uma regra, né? Sei lá, a cada 5 anos, a cada 10 anos vão aumentar o número de cadeiras, daqui a pouco o prédio da Câmara não vai conseguir comportar mais deputados, né, Beraldo? Enfim, queria que você discorresse sobre a afirmação de Alcolumbre, dizendo que vai promulgar o aumento de deputados e também a manifestação do presidente, do Rui Costa, que entende que o presidente dificilmente irá sancionar esse texto, Beraldo. Olha, Canhoto, Alcolumbre age como quem, se pudesse, aumentaria até o número de senadores, de 3 para 4 por estado. E aí é bom a gente aproveitar esse gancho para explicar à nossa audiência como essas coisas funcionam. Nós temos 2 casas no Congresso Nacional que representam o Poder Legislativo Federal. O Senado, que seria a casa revisora, com as figuras mais, digamos, ilustres, para pensar não nas pessoas, mas nos estados. Eles, então, recebem as matérias votadas na Câmara para dar o contorno adequado para que funcione, não apenas para o eleitorado, mas também na realidade dos estados. Mais ou menos essa a função. Por isso, cada estado brasileiro tem 3 senadores. Por isso, no momento da história não muito distante do Brasil, criaram novos estados. O Amapá, criaram, se não me engano, na mesma época, Roraima, e salvo engano teve mais Tocantins, talvez, acho que é um estado também recente, e aí conforme aumentou o número de estados, naturalmente cresceu o número de senadores. Agora, a Câmara não. A Câmara, ela tem um número mágico de 513 deputados, que foi definido, e esses 513 deputados representam a população brasileira. A regra estabelece o número de cadeiras. A regra não estabelece um deputado para um número X de habitantes brasileiros. E a regra, ela foi mal feita na origem. Por quê? Porque ela estabeleceu também o número mínimo de deputados por estado, que são 8 deputados. E também um número máximo, de 70 deputados. O que isso leva? Bom, estados muito pouco habitados, como é o caso de Amapá e de Roraima, por exemplo, eles têm um deputado para um número muito menor de habitantes. Cada deputado desses estados representa um volume menor da população. Ao passo que quando a gente olha para São Paulo, esses 70 deputados, apesar do crescimento populacional que há em São Paulo, esses 70 deputados representam um número de eleitores muito maior do que Roraima ou Amapá. Então, esta fórmula já quando ela já nasce desequilibrada. O que o Congresso faz agora? Ao invés de seguir a regra que deveria acontecer às vésperas de cada eleição, que é, utilizando-se o número do censo, redistribuir essas vagas pelos estados que ganharam ou perderam população, o Congresso agora diz, não, vamos aumentar o número de deputados. Mas aumentar por quê? Baseado em que lei? Qual é esta regra que permite aumentar o número de deputados? Não existe, eles inventaram. Mas e São Paulo, que ganhou a população e não pode passar de... Não, São Paulo não. Para São Paulo não vale. Só vale para os estados dos nossos amigos. E é isso que a gente está vendo acontecer. E o que acontece com os estados que perderam população? Não, esses ficam iguais. Então, Canhoto, não tem absolutamente nenhuma lógica. E nós veremos, num futuro não muito distante, daqui a algumas eleições, quando a cara de pau aumentar, nós veremos a Câmara dos Deputados ter 600, 700, 1.000 deputados. Imaginem 1.000 deputados mamando na teta das emendas parlamentares. Então, pessoal, como a gente viu aí na notícia, e um pequeno comentário do trecho da Jovem Pan, então aí o presidente Davi Alcolumbre do Senado, eu acho que como mais uma afronta ao governo, né, porque esses dias com a história do IOF, o governo e o Congresso estão travando aí uma batalha, uma espécie de guerra fria, vamos dizer assim, porque cada um dá uma cutucada daqui, uma cutucada dali. Hoje também teve Fernando Haddad falando que a responsabilidade fiscal é responsabilidade dos 3 poderes, então os 3 poderes têm que entrar numa harmonia, não pode usar das suas prerrogativas para aumentar gastos públicos, e a gente vê que não é bem assim. A gente vê todo dia aí aumento tanto no executivo, tanto no legislativo, no judiciário. A gente vê aí penduricalhos de juízes, cada dia aumentando mais. Aí o Congresso vai e, por exemplo, aqui aumenta o número de deputados. Na regra, pela lei que eles aprovaram, não vai poder ter aumento de gastos. Mas a gente fica cismado que vai aumentar deputados e não vai aumentar gastos. É estranho. E então o ministro do Lula disse que o Lula provavelmente não vai sancionar o aumento de deputados, e quando isso acontece, vai de novo para o Congresso, e aí o presidente do Congresso, na figura de Davi Alcolumbre, pode promulgar essa lei. Então está na mão do Davi Alcolumbre. Lula não vetando ou não sancionando, volta para o Congresso. Então Davi Alcolumbre disse, no meu entender, como uma afronta, disse então que o projeto, chegando 10 horas, 10h01, ele promulga esse aumento de deputados. E é interessante a gente ver quais são as prioridades dos políticos, né? O Brasil tem tantos problemas para ser resolvido, mas não, o problema maior é aumentar deputado, aumentar político. Chegando 10 horas, 10h01, ele já promulga esse projeto de lei que aumenta o número de deputados. Igual foi falado aqui, no futuro, será que a gente vai ter 600, 700, 800 deputados? Porque alguns estados não podem perder deputados. Então é complicado. Se você chegou até aqui, comente aqui no vídeo a sua cidade. E se você gosta de notícias, comenta e se inscreva no canal. Muito obrigado.